Fala pessoal, tudo massa com vocês? Nessa videodica nós vamos fazer uma breve revisão sobre a função polinomial do segundo grau, um tema que é cobrado com muita frequência na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Por isso é fundamental que você anote aí no seu material todas as informações que eu vou compartilhar na sua tela. Vamos começar a videodica? Deixa eu sair aqui da tela. Eu quero começar apresentando aqui a forma polinomial. Eu vou apresentar aqui as principais formas de se escrever uma função do segundo grau. A forma polinomial é uma maneira muito usual de se escrever a função e ela é basicamente o seguinte: y igual a que multiplica x ao quadrado, mais b que multiplica x, mais c. Onde esses coeficientes a, b e c, eles estão diretamente ligados à parábola, né? Por exemplo, o coeficiente a, esse primeiro coeficiente aqui, ele precisa primeiro ser diferente de zero. O coeficiente a, ele tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. Então, ele vai ser um número positivo ou um número negativo. Então, por exemplo, se a parábola tiver concavidade voltada para baixo, então esse coeficiente a, que é o coeficiente dominante, ele vai ser menor que zero. Se a parábola tiver a concavidade voltada para cima, então esse mesmo coeficiente precisa ser agora um número obrigatoriamente positivo. Já o coeficiente c, ele indica o ponto em que a parábola vai tocar o eixo das ordenadas. Por exemplo, nesse ponto daqui, ó, que você já sabe que o valor de x é zero, o valor do coeficiente c vai estar indicado aqui no valor de y. Então, deixa eu colocar aqui, ó, c. Já o coeficiente b, gente, tem uma coisa assim bem interessante sobre ele. Ele vai ser positivo, negativo ou zero. E tem uma forma de você perceber isso. Por exemplo, olha só. Na parábola, nós temos esse ponto daqui, que é o vértice da parábola, né? Que é o ponto, nesse caso aqui, quando a parábola tem concavidade voltada para baixo, a gente diz que o vértice é o ponto de máximo. Mas ele separa a parábola em duas partes simétricas. Uma parte, essa daqui, ó, a parte, para quem está olhando para a tela, é a parte da esquerda, né? Essa parte da esquerda aqui, nesse caso, é a parte crescente. A parte da direita é a parte decrescente. Se a parte crescente, é bem importante isso, viu? Se a parte crescente da parábola tocar o eixo y, então o valor do coeficiente b vai ser positivo. Porém, se a parábola tocar o eixo y na parte decrescente, que seria essa parte aqui da direita, então o valor de b seria negativo. E quando a parábola passar exatamente em cima do vértice, eu vou destacar isso nos exercícios, o valor de b vai ser exatamente igual a zero. Então, ter essas informações ajuda muito na hora de resolver um problema. Outra coisa, a parábola, quando ela toca o eixo das abscissas, se tocar, né, é importante dizer isso, você vai estar encontrando aqui as raízes, x1 e x2. Obrigatoriamente, a parábola não toca no eixo x, né? Isso depende dela ter raízes ou não. E há um númerozinho que determina se a função do segundo grau tem raízes reais ou não, que é o delta. Delta, que é igual a b ao quadrado, menos 4, que multiplica a e que multiplica c. Então a gente sabe, com relação ao delta, que se o delta é positivo, a parábola tem duas raízes reais, teoricamente vai ter que tocar no eixo x duas vezes. Se o delta for igual a zero, então só vai ter uma raiz real. A parábola vai tocar no eixo x uma única vez, e esse toque se daria no vértice. E se o delta for negativo, a parábola não tem raízes. Basicamente, o que acontece é o seguinte: vou traçar aqui essa linha, você vai imaginar que ele é o eixo x, certo? Aqui também, e aqui também. Para eu destacar aí esses três casos, né? Então, se a parábola toca no eixo x em dois pontos, o delta é positivo e você tem duas raízes. Está aqui uma, está aqui outra, ok? Deixa eu marcar essa raiz aqui com um pontinho azul. Aqui tem uma raiz, aqui tem outra. Agora, se a parábola tocar no eixo x apenas uma vez, é porque o delta é igual a zero.
Isso tem ela com cavidade para cima ou com cavidade para baixo, certo? Se a parábola não tocar no eixo x, ela ficar flutuando assim, é porque o delta ele é negativo. Tudo certinho? Beleza. Outra coisa, o cálculo das raízes, né, é feito utilizando a fórmula de Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara, todo mundo deve lembrar, é menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2, que multiplica a. E aí é importante destacar que a gente tem aqui duas fórmulas, né? Uma com mais raiz de delta e outra com menos raiz de delta. Há relações importantes envolvendo as raízes, né? Que são aquelas relações que a gente chama de soma e produto. E aí vale a pena você anotar aqui, ó. Se você somar as raízes, né, x1 mais x2, o valor é igual a menos b sobre a. E o produto das raízes, vou escrever aqui na cor azul, x1 multiplicado com x2 é igual a c sobre a. São informações bem importantes. Outra coisa, a parábola ela é uma figura simétrica. O que é que eu quero dizer com isso? Eu vou colocar aqui o desenho de uma parábola, certo? Eu vou fazer um desenho de uma parábola, aqui, um desenho à mão livre mesmo. Veja só, quando você tem a parábola, o vértice da parábola, isso tem com cavidade para baixo ou com cavidade para cima, certo? Quando você passa essa linha imaginária aqui pelo vértice, essa linha, que é o eixo, é chamada de eixo da parábola, certo? Ele divide a parábola exatamente em duas figuras simétricas. Não está muito simétrica aqui porque eu fiz a mão livre, né? Mas qualquer linha que você passar aqui, se ela for perpendicular a esse eixo, é importante destacar isso, vai ter uma coisa aqui bem especial. Esse ponto aqui, vamos chamar esse ponto aqui de ponto P1 e esse ponto aqui de ponto P2. Esse ponto daqui vai ser o ponto médio. De tal maneira que sempre essa medida daqui e essa daqui vão ser iguais. Vou chamar esse ponto aqui de ponto Q1, esse ponto aqui de ponto Q2, certo? Aí esse ponto aqui vai ter a mesma medida, a distância desse ponto para o ponto Q2 é a mesma distância desse ponto para o ponto Q1. Essa simetria ajuda muito a gente na hora de resolver problemas. Agora vamos para a forma fatorada e para a forma canônica. Bom, na forma fatorada é uma outra forma, além da polinomial, que você tem de escrever uma função, a equação da função, mas você só vai ter essa forma fatorada se a função tiver raízes, o que não acontece obrigatoriamente. Porque a gente sabe que tem esse caso daqui, ó, que é quando o delta é negativo, que a função do segundo grau não tem raízes. Então, para esse caso, não vai haver uma forma fatorada. Para os demais casos, sim. A forma fatorada ela é bem legal, é muito prática, e ela basicamente é a seguinte. Você pode escrever a equação da função do segundo grau assim, ó. Y igual a A, esse coeficiente A aqui é o mesmo daqui, da forma polinomial, e aí você escreve assim, ó, A multiplicado por X menos X1, onde X1 é uma das raízes, multiplicado por X menos X2, onde X2 é a outra raiz. Essa maneira aqui é muito boa. Eu, geralmente, quando tenho as raízes, eu corro logo para a forma fatorada, porque é muito mais prático resolver o problema já com a equação na forma fatorada. Para finalizar, agora a forma canônica, que é uma forma que muita gente usa pouquíssimo, mas ela é muito importante. Antes de apresentar a forma canônica, eu quero lembrar aqui sobre como calcular as coordenadas do vértice da parábola. Gente, o vértice da parábola é um ponto, tá aqui, ó. Você tem o x do vértice, você tem também o y do vértice. Determinar as coordenadas desse ponto é fundamental. Então, as coordenadas do vértice, o x do vértice e o y do vértice. A gente tem algumas maneiras para determinar esse x do vértice. Duas, basicamente. O x do vértice pode ser obtido pela equação, pela fórmula, né? Menos b sobre 2a. Ou então, o x do vértice pode ser obtido pela média aritmética das raízes. x1 mais x2 dividido por 2. O x do vértice está sempre no ponto médio. Isso é exatamente em virtude aqui da simetria, né? Do x do vértice até a raiz x2 e do x do vértice até a raiz x1,
essas medidas são exatamente iguais. Isso é muito importante. O y do vértice. Bom, existe uma fórmula também para achar o y do vértice, que é essa daqui, ó, menos delta sobre 4a. Outra maneira de achar o y do vértice é a seguinte. Se você tem o valor do x do vértice, você pode pegar o valor do x do vértice, substituir aqui na equação, seja ela na forma polinomial ou na forma fatorada. Quando você substituir no lugar de x o x do vértice, o valor do y que você vai achar é o valor do y do vértice. É muito importante que você saiba calcular as coordenadas do vértice da parábola. E é exatamente em função do vértice que você também pode escrever a equação através da sua forma canônica, que é essa daqui, ó, y igual a A, que multiplica x menos x do vértice ao quadrado, mais o y do vértice. Ou seja, para você escrever a equação da função através da forma canônica, você precisa conhecer as coordenadas do vértice. Bom, gente, essas são as dicas principais sobre a função polinomial do segundo grau. Eu agora vou resolver 2 exercícios para colocar em prática todas essas coisas que eu falei. Na verdade, eu vou trabalhar em uma questão a forma fatorada, na outra questão eu vou trabalhar a forma canônica. As demais formas de aplicação a gente vai encontrar nos exercícios. Beleza? Então eu vou sair da tela e vou levar você já para o próximo slide, onde eu vou resolver já a primeira questão. Pronto, está aqui. Eu vou resolver essa questão aqui, que foi do Enem PPL 2018. Essa é a primeira questão. Um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica e a altura máxima que atinge em relação ao solo é de 25 metros. Você consegue visualizar tudo isso aqui nessa imagem. Admita um sistema de coordenadas XY em que no eixo vertical y está representada a altura e no eixo horizontal x está representada a distância, ambas em metro. Considere que o canhão está no ponto de coordenadas 150 a 0 e que o projétil atinge o solo no ponto de coordenadas 0, 0 do plano XY. A equação da parábola que representa a trajetória descrita pelo projétil é... Estão aqui as alternativas e no próximo slide eu trago o comentário dessa questão. Observe que a gente tem aqui as informações métricas, a forma, as medidas. Mas quando a gente vai encontrar a equação, a gente precisa ter dados analíticos. Essas informações precisam estar no plano cartesiano. E é exatamente isso que eu vou fazer. Ó. Vou passar aqui o eixo Y, vou passar aqui o eixo X, vou desenhar a minha parábola aqui. Não vai ficar muito bem feita não, porque eu vou fazer a mão livre, mas vai dar para traduzir todas as informações. Então, vou ter aqui o ponto onde ela atinge a altura máxima. Essa altura máxima, ela é de 25 metros. Então, já vou indicar aqui, ó, 25 metros. Outra coisa, o ponto onde o canhão estava era o ponto de coordenadas 150 para x e 0 para y. Se eu colocar aqui somente 150, você já vai estar entendendo que o y é 0. E aqui fica a origem. E aí, pela simetria da parábola, que a gente já conversou, a gente sabe que o x do vértice vai ficar no ponto médio, ou seja, na metade do caminho que separa essa raiz dessa. E aí, 0 mais 150 dividido por 2 vai dar esse ponto aqui, ó, que é 75. Agora eu vou determinar a equação da parábola. Independente da forma como as alternativas apareçam, eu posso usar aqui qualquer uma das 3 maneiras. A forma polinomial, a forma canônica, a forma fatorada. Bom, nesse caso aqui, qualquer uma que a gente fizer vai terminar basicamente dando aí o mesmo nível de dificuldade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a forma fatorada, já que eu tenho as 2 raízes. A forma fatorada é essa, ó, y igual a A, que multiplica x menos x1, onde x1 é uma das raízes, e que multiplica x menos x2, onde x2 é a outra raiz. Quais são as raízes aqui? 0 e 150. Então, eu vou fazer o seguinte, apagar aqui e vou botar as raízes. Vou botar
150 aqui, vou colocar 0 aqui. Quando eu faço isso, a minha equação, se eu der uma ajeitadinha nela, vai ficar assim, ó, y igual a que multiplica x menos 150, que multiplica x. Pronto, tá aí. Agora, eu preciso achar o valor do coeficiente A. Bom, para isso, eu vou procurar um ponto da parábola, que não pode ser esses pontos aqui onde estão as raízes, porque eu já usei esses pontos. E aí a única opção que eu tenho é esse ponto aqui, que é o vértice, onde o valor de x é 75, o valor de y é 25. Se eu substituir o valor de x aqui, ó, por 75, e o valor de y por 25, eu vou conseguir achar o valor de A. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Vamos substituir aqui com cuidado e ver o que é que vai aparecer. No lugar de y, eu vou colocar 25. No lugar de x, eu vou colocar 75. Eu vou fazer isso aqui de maneira rápida, certo? Fazer esse cálculo aqui mentalmente. X é 150, né? É esse cara daqui que eu quero colocar. 75 menos 150 dá menos 75. Que multiplica x, que é 75. Olha que maravilha. Aí, para achar o valor de A, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse produto aqui, eu não vou multiplicar 75 com 75. Se eu fizer isso, vai me atrapalhar. Vou pegar esse produto e vou passar para cá dividindo. E aí, olha só o que é que eu vou encontrar aqui. Eu vou ter 25 dividido por menos 75, que multiplica com 75. Isso aqui vai dar o valor de A. Observe que dá para dar uma simplificada boa aqui, ó. 25 por 25 dá 1, 75 por 75 dá 3. Aí eu chego aqui, ó, ao valor de A nesse exato momento. Aqui embaixo eu vou multiplicar um número positivo, que é 3, com um número negativo. Vai ficar negativo no denominador e o numerador é positivo. Então, na verdade, o resultado aqui de A vai ser negativo. A gente já sabia que tinha que ser negativo, porque a parábola tem concavidade voltada para baixo. Então, eu vou ficar aqui com menos 1 dividido por 3 multiplicado por 75. Veja só, 3 multiplicado por 75, se fosse 70, daria 210. Se fosse 70, daria 210. Mas por 75, vai dar 225. Então, vou ter aqui, ó, 225. Agora, olha só o que é que eu vou fazer. Eu vou pegar esse valor de A, vou voltar e colocar aqui, ó. E veja só o que é que vai acontecer. Eu vou ter y igual a menos 1 sobre 225. E aqui eu vou ter x menos 150 multiplicado por x. Vamos ver aqui o que é que vai aparecer, certo? Olha só. Eu vou pegar esse 25 que está dividindo, esse 225 que está dividindo, vou passar para o outro lado multiplicando. Então, eu vou ter 225 multiplicado por y. Deixa eu chamar a atenção a uma coisa aqui. Quando eu cheguei aqui, eu já encontrei a forma fatorada da minha função. Só que quando eu olho as alternativas, eu não encontro ela desse jeito. E aí eu percebi aqui, ó, que tem nas alternativas C, D e E um número multiplicando o y. E aí eu tenho esse 225 aqui, ó. Então eu vou pegar esse cara que está dividindo e vou passar para cá multiplicando. Aí vai ficar aqui, ó, muito cuidado aqui. Vai ficar menos, esse menos 1, né? Multiplicado por x menos 150 multiplicado por x. Então já vi que vai dar esse resultado aqui mesmo. Ó. Porque olha só, eu vou ter aqui 225 que multiplica y igual a menos. Aí olha só, x vezes x, x ao quadrado, menos 150 que multiplica x. Esse sinal de menos muda o sinal de todo mundo, e aí eu chego à conclusão aqui, ó, que a equação da parábola vai ser 225 que multiplica y. Aí como esse sinal de menos muda todo mundo, esse primeiro termo vai ficar negativo e o segundo positivo. Aí observe que ele alterou a ordem aqui. Colocou igual a 150 que multiplica x, menos x elevado ao quadrado. Nesse momento eu concluo a questão e o gabarito você vai encontrar na alternativa E.
Bom, gente, está concluída aí essa questão. Vou levar você para o próximo slide, que é trazer aqui uma outra questão que foi aplicada na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, só que agora no Enem 2017. Você vai perceber que eu vou usar uma lógica bem parecida aqui. Se liga aí. A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal dessa abóbada com medidas hipotéticas para simplificar cálculos. A seta que a questão se refere aqui é essa daqui. Não está muito visível não, mas agora ficou melhor. Pronto, aí eu tenho aqui, gente, uma curva parabólica aqui. Olha só que interessante. E aí, novamente, as medidas estão apresentadas aqui do ponto de vista geométrico. E aí a pergunta da questão é: qual é a medida H em metro indicada na figura 2? Ou seja, qual é a altura referente a essa abóbada, ou então a altura da parábola. Basicamente é isso. Bom, eu vou levar você para o próximo slide, onde eu vou tentar resolver essa questão com mais cuidado. Bom, uma dica aqui é a seguinte: a gente vai pegar a parábola e vai tentar colocá-la no sistema cartesiano para pegar esses valores numéricos e organizar um raciocínio para a gente determinar a equação da parábola e determinar essa altura, porque afinal de contas não há uma fórmula para determinar a altura da parábola. Então, vou trazer aqui a imagem de uma parábolazinha para auxiliar a gente. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou traçar aqui o eixo das abscissas. E aí eu vou aproveitar para indicar que neste ponto aqui e neste outro ponto aqui eu vou marcar as minhas raízes. Agora, perceba, com base nessa linha daqui, ó, nessa linha daqui, que ela é o eixo da parábola. Ela está dividida a parábola ao meio. E a questão está dizendo para a gente que essa medida daqui, ó, tem 5 metros. Logo, eu posso garantir que essa medida daqui também vai ter 5 metros. Aí olha só o que é que eu vou fazer. Eu vou chegar aqui, nesse ponto, vamos imaginar que aqui está o vértice, e aí eu vou traçar por aqui o eixo da parábola. Pronto. Então, e vou imaginar que aqui também está o eixo Y. Como essa medida daqui vai ser 5, considerando que aqui é a origem, eu vou ter 5 aqui e vou ter menos 5 aqui. Ou seja, eu já encontrei as raízes da minha função. Olha que coisa interessante isso. Agora vai vir uma outra coisa aqui. Eu tenho esse ponto daqui. Olha para esse ponto daqui. Ó. Essa medida daqui para cá é 4. Então, essa medida aqui, daqui até aqui, ó, também é 4. Enquanto que a altura é 3. Então, eu vou chegar aqui, vou marcar esse ponto aqui. Aí, olha só. Olha só. Aqui eu vou indicar 3 para a altura. E aqui embaixo eu vou indicar 4. Beleza. E eu quero descobrir esse valor daqui. Porque esse valor é o valor da altura que eu estou procurando. Olha que interessante. Se eu tenho as raízes da equação, eu posso usar a forma fatorada. Não vai dar para usar a forma canônica aqui, porque eu não tenho o vértice. Eu devia ter usado a forma canônica na outra questão. Mas tudo bem. Eu vou fazer aqui e dá pra gente vai resolver o problema também. Vamos lá. Ó, se liga aí. Eu já vou começar a escrever aqui a equação da minha parábola. Ficar assim, y, forma fatorada é a, que multiplica x menos x1, que multiplica x menos x2. Ok? E aí eu sei quais são as raízes. Uma é menos 5 e a outra é 5. Cuidado, que esse sinal de menos aqui é um sinal de menos da forma da equação. Então, se uma raiz é negativa, quando ela entra aqui, deixa esse cara daqui positivo. Então, vai ficar assim, ó. Y
igual a x menos x1, eu vou considerar que é 5, que multiplica x menos x2, que é menos 5. Aí com esse menos aqui vai ficar mais. Olha que maravilha. Pronto. Nesse momento, está faltando eu determinar aqui somente o valor do coeficiente A. Outra coisa, veja que aqui eu tenho uma multiplicação bem conhecida, um produto notável bem conhecido. Eu tenho um produto da soma pela diferença. Então, inclusive, posso fazer isso. Y igual a A, que multiplica. Aqui vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, 25. Pronto. E aí eu vou pegar essa forma daqui, vou destacar nesse verde bem clarinho aqui, e vou usá-la para determinar o valor de A. Olha só. Para isso eu vou precisar de um ponto. Quando eu pego um ponto qualquer, eu tenho no ponto o valor de x e no ponto o valor de y. Eu vou pegar esse ponto daqui, ó, chama esse ponto de ponto P. Então, o ponto P, ele tem coordenadas 4 para x e 3 para y. Se eu substituo as coordenadas desse ponto na equação da parábola, eu tenho, 3 para y igual a A, que multiplica x ao quadrado. Gente, o x é 4. Quando eu boto 4 ao quadrado, dá 16 menos 25. Então, eu vou ter 3 igual a A. 16 menos 25 dá menos 9. Esse menos 9 que multiplicar, eu passo para cá dividindo. E aí eu vou ter 3 dividido por menos 9 igual a A. Conclusão, simplificando aqui, eu vou ter que o valor de A é igual a menos 1/3. Agora, olha o que eu vou fazer, viu? Vou pegar o valor de A que eu acabei de encontrar aqui e vou jogar nessa equação. E aí eu encontro a equação da parábola. Deixa eu escrever aqui, y igual a menos 1/3, que multiplica x ao quadrado menos 25. Olha, foi o que aconteceu aqui. Com essa equação, eu descubro o ponto que eu quiser. Esse ponto especificamente daqui é um ponto da parábola. O valor de x dele é 0. E o valor de y é o valor da altura que a gente está procurando. Então, eu vou pegar esse ponto daqui e vou substituir nessa equação daqui. Pronto. Olha que maravilha, como isso aqui vai ficar bom para a gente. Eu vou ter y igual a h igual a menos 1/3 multiplicado por x, que é 0 ao quadrado, menos 25. Olha que maravilha. H ficou menos 1/3 multiplicado por menos 25. Multiplicando o numerador com o numerador, eu vou ter menos com menos, que dá mais. E aí eu vou descobrir que H, a altura da abóboda, é igual a 25 dividido por 3. Isso em metros, né? Concluindo assim a questão, e o gabarito você vai encontrar na alternativa D. Bom, gente, essas duas questões, né, trouxeram amostras da importância da forma fatorada, né? Inclusive, a primeira eu deveria ter feito pela forma canônica, para você treinar também. Mas, tendo raízes, é natural que a gente pense na forma fatorada. Espero que você tenha gostado da forma como eu apresentei. Fiz a revisão teórica e apresentei a solução dessas duas questões para você se preparar, porque é assim que a prova do Exame Nacional do Ensino Médio gosta de cobrar com muita frequência. Espero que essa aula tenha ajudado você e agora é o seu momento de resolver questões.